aqui a minha Bíblia aqui. Peraí. Lucas 4, a gente está a partir do verso 31. É um texto bem bacana também, onde o título do texto é Jesus expulsa um espírito imundo. Gente, eu vou aqui privar de falar do que a gente falou antes, né, do contexto antes, como eu disse, tem gravado ali, os irmãos que sentirem necessidade, desejo, quiserem ouvir, muita coisa bacana foi falada, pode voltar depois e tá ouvindo tudo ali direitinho, é bacana. Eu vou seguir aqui direto aqui para a gente não agarrar muito, tá? Mas o texto, Lucas 4, tá? Ele diz assim, a partir do versículo 31. Então ele desceu a Cafarnaum, tá? Cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Vou continuar também, porque o outro também é um segmento. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente, passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo a mão sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, também porque para isso fui enviado." E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Eu não sei quem leu o texto antes, se alguém já quiser trazer alguma coisa que leu a respeito desse texto, fique à vontade. Senão eu vou fazer aqui umas observações legais aqui a respeito de quem Jesus. Lembrando que antes, né, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi tentado no deserto, né? Teve a tentação antes desse ocorrido aí. Ele foi rejeitado em Nazaré, quando ele abriu a palavra lá e falou que a palavra que o livro de Isaías apontava para si, para ele mesmo. E agora ele sai, né, desce até Cafarnaum, que é uma cidade da Galileia, e começa a ensinar o povo. E aí, né, conta a narrativa de Lucas aqui, vai contar que ali tinha um homem possesso de um demônio. E Jesus fala com ele, para ele sair daquele homem ali. E o demônio, né, esse espírito que estava nesse homem, ele grita assim: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Uma coisa interessante aqui para a gente, né, ver que até os demônios se submetem a Jesus. Isso é interessante porque a gente vem numa cultura, né? A gente vem numa cultura às vezes de igreja, eu já vi isso muito quando eu congregava, não que eu não congregue hoje, tá, irmãos? Estou falando, quando eu congregava na igreja, quando eu digo essa instituição, a igreja que está ali direitinho, hoje eu congrego com os irmãos, abro a porta da minha casa, enfim, eu já vi vários casos de possessão, né, né, supostas possessões, enfim, entendeu? Enfim, mas que quando aquilo acontecia, os irmãos tinham medo e tinham que chamar uma pessoa específica, ou um pastor ali, ou aquela pessoa ali específica, para ele chegar ali, né, e expulsar o demônio. Enfim, aqui agora nós estamos diante de Jesus, e que fala para ele poder sair, ele fala: "Ó, tu és o Santo de Deus." E muitas das vezes, nós, uma reflexão que eu quero trazer aqui, nós, sendo chamados, que nos chamamos de discípulos de Jesus, não temos essa certeza em Jesus, né, que ele é esse Santo de Deus, que até mesmo
os demônios se submetem a ele. Os demônios saem, entendeu? Os demônios se retiram quando estão diante da presença do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Porque quando nós cremos em Jesus, nós também nos tornamos santos através dele, nós somos santificados em Cristo Jesus. E eu não sei se eu estiver enganado aqui, se eu não me engano é Atos 19, que quando aconteceu uma cena de um homem que estava endemoniado lá, e se eu não me engano é filhos de Seva, de um sacerdote, e eles meio que brincavam de expulsar demônio, porque estava vendo, né, os apóstolos expulsando demônio, e eles vão lá, vendo Paulo expulsar, eles estão indo lá, vamos expulsar o demônio, vamos brincar. E aí o demônio fala assim com eles, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas agora vocês, eu não conheço. Vocês eu não conheço, não. E aí, se eu não estiver enganado, o texto narra que eles espancaram fortemente o demônio no corpo daquela pessoa, pulou nesses filhos de Seva, que eram os sacerdotes lá, pulou nele, mas espancou-os, né? E saíram, tiveram que sair pelados, foram pelados, saíram daquele local pelados, de tão violência, de quanta violência que foi isso daí. O que eu quero né, trazer com isso também? Nós aprendemos dentro dessa cultura religiosa que nós carregamos, que nós devemos estar com a nossa vida diante do Senhor. De fato, para encarar aquelas coisas que são espirituais, sim, nós devemos estar com a nossa vida diante do Senhor. Só que a interpretação que muitas das vezes nós fazemos de estar com a vida diante do Senhor, irmãos, é mais ou menos, por exemplo, porque eu estou frequentando ali a igreja, eu estou numa vida, assim, moralmente dizendo, talvez acima da média em relação ao próximo, e nada tem a ver com isso. Isso tem a ver com a forma como nós cremos em Jesus para a nossa vida. Quem era Paulo? Paulo ele diz a respeito de si que era o pior dos pecadores. Paulo era um homem que dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo que deseja, muitas das vezes, aquilo que é mal, aquilo que é contrário ao amor de Deus, entendeu? Mas Paulo, para quem me livrará? Em Jesus. A atenção de Paulo, o foco de Paulo todo, era voltado na fé que ele tinha em Jesus. E isso o tornava a autoridade em Jesus para poder lidar com isso que é chamado de mundo espiritual, que nós chamamos de mundo espiritual. Então, peraí, tem alguém querendo entrar aqui na reunião, só um minutinho. Então, irmãos, é muito importante nessa caminhada de discípulo de Jesus, porque, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver lá na frente que vai ter um momento onde Jesus vai mandar os seus discípulos, e nós estamos aqui para podermos aprender com ele, que nós vamos ter essa missão de ir, de pregar o evangelho, no nome dele nós deveríamos expulsar demônios e tantas outras coisas que cabem aos discípulos de Jesus. Então nós temos que ter essa fé, crer que Jesus, de fato, assim como os demônios se submeteram, porque criou, olha, tu és o Filho de Deus, tu és esse Messias. Nós cremos nisso verdadeiramente, ou então Jesus só é um amuleto para a gente? É igual quando a gente vai usar, fazendo uma analogia, a figura, né, do exorcismo. Não, você tem como amuleto, você leva ali uma cruz sagrada e bota na mão. Será que Jesus para nós é apenas uma questão de um amuleto que nós carregamos para que nos ajude nos momentos da dificuldade ou que nos sirva? Eu em Jesus, olhando para ele e sabendo quem ele é, meus irmãos, eu falo para vocês que não. Jesus é aquilo que ele diz quem ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é muito importante que nós estejamos com a nossa vida, diante de Deus, diante do Senhor, que nós tenhamos fé nele, que nós creiamos que de fato ele é o Filho de Deus. Ele é quem ele diz que é. Outra coisa importante, para a gente não estender muito nesse assunto, se alguém depois quiser trazer também, outra coisa importante também, que depois Jesus, né, a respeito do próprio demônio, quando ele foi para a casa lá da sogra lá, de Simão lá, do Pedro, também foram trazidos pessoas para ele que estavam com espíritos imundos, e Jesus disse para eles, olha, não contem isso para ninguém. Isso aqui é importante contextualizar nesse momento aqui, entendeu? Porque Jesus, né, muitas das vezes, em vários textos, vocês vão ver Jesus ainda dizendo, olha, não conte para ninguém, quando alguém é curado, não conta para ninguém. Por quê? Porque qual era a perspectiva do povo judeu a respeito de esperar o Messias, esperar o Salvador? Eram assim como nós hoje esperavam, como nós, eu digo assim,
num contexto geral, nós esperamos um Messias que seja político. O povo de Deus, naquela hora, os judeus, eles esperavam um Messias que ia libertar ele da escravidão romana, assim por dizer, né, se eu posso usar essa analogia, e ia transformar Israel na nação que iria dominar sobre todas as outras, e iria instituir o seu reino aqui. Então, como Jesus sabia dessa expectativa que eles tinham, imagina se essas coisas começassem a ser ditas e começassem a ser, fosse esse o chamativo de atenção para Jesus, a respeito de milagres, a respeito que ele está curando, que ele está fazendo isso, ou seja, está dando sinais de tudo de fato que os profetas falou que ele faria. Então as pessoas iriam criar uma expectativa muito grande dele, mas baseado o quê? Nas suas expectativas, não naquilo que o próprio Jesus está trazendo, e ele mesmo vai falar, olha, eu estou vindo para anunciar o reino de Deus. É um reino diferente, conforme a gente já falou aqui sobre o reino de Deus anteriormente, não tem quase que nada a ver, Jesus inverte a lógica, tudo daquilo que são as coisas que competem ao reino desse mundo. Ou seja, a forma como nós enxergamos o mundo e aprendemos a enxergar ao longo da vida. Mas nós precisamos, como nós vamos aprender, já falamos, nascer de novo. Precisamos de nascer de novo de Jesus, porque quando nós nascemos do Espírito, a lógica toda se inverte. As coisas que competem ao reino de Deus, as que Jesus, são os ensinos de Jesus que Jesus vai nos trazer, são completamente contrárias. Então, isso também é uma coisa importante. Por que Jesus manda ninguém falar a respeito disso? Por causa da perspectiva, da expectativa. E hoje não é diferente, irmão. Hoje muitos procuram Jesus por conta justamente daquilo que ele pode fazer. Qual que é o slogan que nós temos aí de Jesus hoje? Eu acho que não é visível para todos, é muito nítido de que nós vamos ver no próximo texto de Lucas 5, isso daqui vai ter uma analogia boa para a gente fazer com os dias de hoje, que o slogan de Jesus, olha, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar, vem para Jesus que você pode, né, ter uma bênção, ganhar uma bênção, entendeu? Vem para Jesus que, né, ele vai te curar, vem para Jesus que ele vai fazer um milagre. De fato, não estou falando aqui que Jesus não possa fazer isso de forma alguma, muito ao contrário, eu creio que ele ainda opera e os sinais e seus milagres todos ainda estão aqui. O que acontece é que nós não temos mais fé sobre isso, nós deixamos isso morrer em nós. Muito dessa parte, daqui a pouco, nós vamos ver isso em Lucas 5 ali, que fica bem claro, aconteceu naqueles dias, nós deixamos muitas das vezes isso morrer, esse sentido de fé em nós morrer, nós não temos fé. Esse é porque Jesus disse, se nós tivéssemos fé de um grão de areia, podíamos dizer para um monte, saia deste lugar e vai para o outro, e isso aconteceria. Então a nossa fé é muito pequena. Essa é uma grande... Quando eu olho para mim e vejo, às vezes, a minha pequenez diante do Senhor, eu vejo quão pequeno é a minha fé em relação às coisas do Senhor. Mas a gente tem que caminhar com Jesus, porque uma coisa que Deus nos dá é aumentar a nossa fé. Nós precisamos pedir Ele e Ele vai aumentando a nossa fé. Deixa eu ver aqui. Se tem mais algum... Eu posso... Pode falar. Com licença. Não, é que tu falou uma coisa assim que eu acho que é muito interessante, como eu não tenho essa vocabulário bíblico, né, tão forte assim, mas o que tu tá trazendo parece que a gente terceirizou, né, essa responsabilidade, digamos assim, a gente terceiriza como se fosse, eu tenho dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, né, então tomar um remédio e o milagre tá feito, né, e muitas vezes a gente não vai atrás da fonte, a gente não procura também se empoderar, né, a gente terceiriza as coisas, os problemas, né, e eu posso, assim, eu não vou entrar em detalhes, assim, mas eu já passei por uma situação aqui em casa onde eu moro, e onde houve não sei explicar bem, mas tipo, não sei como é que é o termo correto, mas um ataque espiritual, digamos assim, muito nítido, muito, muito, muito nítido. E a ponto de sentir, assim, o clima diferente, de sentir que tinha uma presença ali que não era boa. E naquele momento me veio, assim, o pensamento muito forte de que, inclusive, eu comecei a falar coisas, assim, também, né, claro que não na forma bíblica, mas como se fosse em nome de Deus, assim, também, de que esses seres diante de nós, eles podem juntar mais de 1000 que não vão ser um de nós, não vão ter a mesma força, não vão ter a mesma
porque nós temos essa posição, né, quando a gente tem fé e a gente acredita, a gente sente, né, esse Pai, né, que nós somos filhos do Pai, nós somos protegidos por Ele, a gente não tem que ter, nesses momentos, ter medo, receio de ser dominado ou qualquer coisa assim, né, muito pelo contrário, tem que sentir tranquilidade diante disso, tranquilidade de que nós somos filhos do Pai e que diante dele a gente pode mandar embora alguma coisa que não é positivo, que está ali de uma forma que não é saudável, digamos assim, né? Então, Sim. enfim, é ótimo, ótimo escutar isso. E pegando esse gancho do que você está falando, o mais interessante, eu não sei se vocês conseguem pegar isso a respeito de Jesus, porque quando a gente pensa, né, pelo menos na ótica de quando eu compreendi errado essa questão né, de expulsar demônios, dessas entidades, desses espíritos malignos, vamos assim dizer assim, que se apossessam das pessoas, como eu falei aqui antes, o interessante é que, na época, quando eu via essas coisas acontecendo, tinha só algumas pessoas, a gente olhava para essas pessoas e as colocava numa posição, né, muito elevada, e aquilo que você falou, e a gente acabava terceirizando aquilo que nós temos autoridade para poder fazer, mas é claro, como o próprio Jesus disse, é ter autoridade no sentido, não autoridade porque eu estou acima, não está falando disso, autoridade porque eu creio em alguém que está acima. E outra coisa que é muito importante, até tem outro texto que provavelmente Lucas vai apresentar mais para frente, que é o endemoniado gadareno, que o principal motivo, né, a principal motivação de Jesus a respeito, né, de expulsar esses espíritos é o amor. Porque às vezes não, o espírito maligno se aposta daquela pessoa e aquela pessoa fica possessa, como você disse aí, de energias ruins, de espíritos que são malignos, que vão trazer aquilo que é mal, aquilo que não é bom. Então, o olhar que eu tenho hoje completamente para essa questão de espíritos malignos é o amor. Eu falo para vocês que eu também já tive diante de uma situação dela, fazendo uma narrativa aqui, né, para vocês também, contando uma situação, onde a pessoa, de fato, você falou, o ambiente ele muda completamente, fica diferente, fica um trem diferente mesmo, literalmente, dizendo isso para você. Mas que naquele momento... Dizendo, desculpa, parece que o ar fica diferente, inclusive. O ar fica diferente. Você sente, o seu sentimento realmente fica diferente. Pelo menos para mim foi assim. E nesse momento eu não senti que eu deveria falar nada para a pessoa. Naquele momento que o Espírito trouxe no meu coração, vai lá, abraça ela. Eu peguei a pessoa, eu abracei ela. Era uma senhora de idade que estava completamente com uma força, estava estranha mesmo, estava um trem diferente, e eu abracei ela, e no meu coração falava, Senhor, liberta essa vida, e tal. E aí depois, né, saiu, aquele momento ali, tinha ido padre lá, tinha ido um monte de situações e não estava dando, saiu. Aí né, eu falei, chamei depois esse casal, falei assim, olha, vamos aprender a respeito de Jesus, vamos caminhar a respeito de Jesus, se vocês quiserem eu venho aqui para a gente sentar e aprender, mas eles não quiseram, fala assim, não, a gente já tem a nossa religião e tal, isso e aquilo, parará. Eu falei assim, não, tudo bem. E assim, infelizmente, até depois também tem textos que vão falar, essa pessoa vive direto nessa luta aí, entendeu? E vai lá um monte de gente, vão padres, vão pastores, essa luta, e é sempre quando volta a coisa parece que é mais forte, entendeu? Como parece não, o próprio texto não, parece que ele sai, esse espírito sai, como a própria Bíblia narra, e depois ele volta 7 vezes mais forte. Mas enfim, não vamos dizer, não é esse o detalhe que a gente quer entrar, mas é uma coisa para assinar. Mas alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa parte? O Juliano que tem a Bíblia de estudo aí legal, alguma informação maneira dentro dessa parte aí? Nada não, mano? Então vamos seguir então aqui. Deixa eu pegar aqui. Ninguém mais, né? Ninguém quer falar alguma coisa que pensa sobre e como que enxerga, senão eu vou seguir, hein? Então vamos lá. Lucas 5, peraí. Boa noite, pega a cadeirinha ali. Sejam bem-vindos aí, Calvin. Agora Lucas 5, Jesus chama os primeiros discípulos dele. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram a encher ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto aqui, irmãos, é um texto bem assim, como é que eu posso dizer? É um texto muito, muito forte, do ponto de vista que parece que é quase que inacreditável. Imagina hoje, se fosse nos dias de hoje, pensa você na sua vida e olha aí, tudo que você faz, o que para você, por exemplo, na pesca para eles aqui, a pesca para esse grupo de homens aqui, inclusive para Pedro, era motivo de renda, era economia, era o que movimentava a economia daquele povo, naquele contexto ali. Eles eram pescadores. Então, era a principal fonte de renda, era o que motivava a esse homem acordar, a trabalhar, a ir à noite, né, ficar noites e noites dentro do mar adentro, poder tentando pescar, para poder pegar o peixe, para servir de sustento. E agora vem Jesus, né, e começando a pregar ali, né, tá no barco ali, começa a pregar, e aí depois ele fala com essa galera: olha, entra um pouquinho para dentro aí do mar aí, a parte mais funda aí, lança a rede, e eles obviamente já tinham feito isso, né, falou assim: não tem nada, mas a gente vai fazer o que o Senhor está mandando. E lançaram. E quando lançam, eles pegam, né, como o texto narra aqui, pegam uma quantia de peixe que quase afunda o barco. Quase afunda o barco. E depois Jesus, né, chama esses homens, fala com eles agora vocês vão ser, no caso, diretamente a Pedro, vocês vão ser pescadores de homens. E eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Claro que eu não estou falando aqui que esse é um chamado que, às vezes, nós vamos estar no ponto de compreender o que seja esse chamado, e quando eu digo largar tudo, irmãos, eu estou falando de dar a importância ao que é importante. O que tem importância na sua vida? O que toma os primeiros lugares da sua vida? Se você fizer aí uma analogia, pensar a respeito de si. O que te toma mais o tempo, entendeu? O que tem o foco? Aonde está o seu centro? Aonde está a tua mira ali? Aonde que você acorda? O que te motiva a acordar todos os dias e a fazer o que você faz e a ser quem você é e todas as coisas que compreendem a sua vida? Que agora eu estou diante de Pedro, né? Que é um homem que, quando ele está diante do Senhor, quando ele vê aqui o que Jesus está fazendo, e o interessante, como eu disse aqui, o peixe era o sentido de economia, e nós somos hoje, nos dias de hoje, muito movidos, sim, pelo aquilo que é economia na nossa vida, aquilo que é o dinheiro, o nosso ganha-pão, a motivação pela nossa renda, por essa questão que nós temos, né, que nós temos que cumprir, pagar a nossa dívida. Não que eu estou falando que isso é errado, não, estou falando que é errado, não. Só estou falando qual o foco que nós damos nisso. E aqui nós estamos diante de Jesus, que é aquele que tem o poder de trazer toda a renda. Viu que quando Jesus mandou eles lançar o barco, eles encheram o barco, ele tinha o poder para poder fazer aqueles homens ali se fartarem de dinheiro. O barco está pesado. E chegar amanhã, hoje você pode chega na feira aí agora, faz um dinheirão aí, e vão pegar isso aí, vende isso aí, faz um dinheirão, resolve a tua vida financeira aí, isso e aquilo, mas Jesus inverte a lógica do Jesus que nós conhecemos hoje. Ele fala assim: agora vocês vão ser pescadores de homens. O foco de vocês é serem pescadores de homens. Não é mais ser esse pescador, este que ajunta, esse que se esforça, que trabalha para este reino aqui, para isso que está aqui, para este mundo. Esse não é mais o seu foco. E muitas das vezes nós vamos ser chamados por Jesus, Jesus vai nos chamar, vai ter esse encontro na medida que nós estamos mergulhando na água com ele, para invertermos a lógica das coisas na nossa vida, para que ele também seja este Senhor que vai nos dizer a hora que é para a gente lançar a rede, que é a hora que é para a finança, que é para ele prover na necessidade, entendeu? Mas o foco principal dele é que nós sejamos esses pescadores de homens, para que nós
creiamos nele e para que nós possamos levar a mensagem do evangelho para que pessoas sejam salvas, para que os mortos tenham vida, para que aqueles que estão vivendo a vida da morte, para que possam ter vida em Cristo Jesus. Este é o foco completamente quando nós somos alcançados. Uma das últimas palavras que Jesus nos diz quando ele está sendo ascendido aos céus, ora, ide e fazei discípulos em todas as nações. A questão de fazer o discipulado, de levar as pessoas até Cristo, para que as pessoas sejam discípulos de Jesus, para que vivam a vida do Evangelho, né, assim por dizer, dos ensinos de Jesus, isso é muito importante. Isso tem que ser o principal foco para a minha vida e para a vida que eu espero em relação ao meu próximo, para que ele creia, para que ele mude o sentido da vida dele. Quantos homens se perdem por causa das riquezas? Quantos se perdem por conta da riqueza quando ficam ricos? Porque o amor ao dinheiro, não é eu quem disse isso, é o próprio Jesus. O dinheiro no sentido da finança, daquilo que tem importância. O que manda a economia? Dinheiro. Sempre falou. Pois o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Não é o dinheiro em si. Mas eu falo com vocês, é muito difícil quando você vê homens que são muito ricos e eles se tornam completamente escravos daquilo ali. Completamente escravos daquilo ali. Eu falo a partir de mim porque eu já fui escravo dessa ideia de capital. Eu já fui escravo disso já. Isso hoje não me domina mais, apesar de eu ter uma vida, porque eu tenho meu trabalho, tenho minha empresa, tenho uma vida financeira quase que está, vamos dizer assim, acima da média de muitas pessoas que estão, mas eu falo por vocês, assim, muita paz de coração. Não tem problema nenhum hoje se precisar disso tudo ser desfeito, se for da vontade do Senhor que isso tudo seja desfeito, porque a minha alegria, o meu foco está no Senhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. A respeito das coisas que competem ao reino dele, entendeu? Naquele grande dia, né, onde nós vamos estar juntos com ele, o tesouro que a gente corre aqui atrás, uma das coisas já foram narradas biblicamente, lá nós vamos pisar sobre ele. Não tem importância nenhuma. Então, o que de fato importa? O que de fato importa é nós sermos pescadores de homens, para que nós possamos ganhar homens, para que aqueles que estão na nossa vida, que mediam, que permeiam, que estão em volta de nós, que eles possam ser alcançados pelo amor de Deus, para que possam sair desse processo de escravidão, da escravidão com o reino desse mundo, com aquele que, como vocês viram aqui, Jesus foi tentado anteriormente aqui, Satanás um monte fala para ele assim, tá vendo isso tudo que está aí? Esses governos constituídos, todos esses reinos que aqui estão? Isso tudo é meu, mas se prostrado me adorares, eu te dou isso tudo. E aí? Então nós temos que inverter essa lógica. Como discípulos de Jesus, nós precisamos compreender essas coisas. Para quê? Por que eu estou me colocando na posição de Jesus? Por que eu estou me submetendo? Por que eu quero me submeter a Jesus? E quando eu digo assim, irmão, é submeter a esse Jesus, é através da palavra. Você vai ler, você vai conhecer, e a partir do momento que você for crendo, andando com ele, caminhando com ele, o Espírito Santo de Deus vai colocando as coisas em ordem dentro do teu coração, da tua mente. Ele vai colocando isso em ordem, nós precisamos de crer, precisamos de parar, foi legal o que o Giovanni fez ali, precisamos, em algum momento da vida, claro que não em todos, porque senão eu estou desconsiderando aqui a relevância do que é a igreja de Deus. Quando eu digo a igreja de Deus, são os irmãos salvos, os santos agora, que receberam dons que foram repartidos por meio do Espírito, e que agora, através desses dons, são repartidos um para com o outro. Mas chega um momento de quando a gente precisa de aprender sobre o Evangelho, que nós precisamos de fazer essa caminhada individual com Jesus, para crermos completamente nele, que nós possamos não ter mais um pouco desse mediador nesse momento, não precisamos de mais ter essa mediação entre Deus e os homens, que esse mediador, como o próprio Jesus que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, precisa de ser para Jesus. Porque senão a gente vocês vão vir aqui hoje, vocês vão ouvir de mim uma coisa, aí daqui a pouco você vai abrir o seu Instagram, você vai ouvir uma outra coisa, aí daqui a pouco você vai numa igreja, você vai ouvir outra coisa, e tem tantos Jesuses por aí, eu vou usar essa expressão, tantas Jesus por aí, que tem muitos que são aquilo que ele mesmo falou, acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos, é Jesus mesmo quem disse. Então é muito importante você andar com Jesus,
você ter a sua intimidade. A intimidade é você vai ver, você vai perceber o teu olhar. Por isso que eu estimulo vocês a estarem lendo antes de virem para cá, porque às vezes vocês vão trazer, na sua intimidade com Jesus, vocês vão trazer tanta coisa maneira aqui dentro desses textos aqui, que vai falar assim, que vai servir de edificação. Poxa, eu não tinha parado para pensar nesse ponto de vida. Talvez nessa área aqui eu preciso de desenvolver a minha relação. Eu preciso de aguçar o meu olhar também para esta área, para este ponto de vida na caminhada. Por isso que eu estimulo vocês a lerem. Porque, de fato, nós só conhecemos uma pessoa de verdade quando nós andamos e vivemos com ela. Não tem como você falar... Já viu aquele, tá, quando a pessoa chega e diz, oi, você conhece aquela pessoa, né? Conhece através do outro. Estou dizendo, não, isso é muito injusto. É a mesma coisa também, vamos falar a partir de nós mesmos, que isso vai ficar bem claro. Imagine se uma pessoa fizer um julgamento de você, ou criar uma ideia sobre quem você é, ou um comportamento sobre alguma coisa, através do outro. Você acha justo uma pessoa falar a respeito de você porque ele ouviu de terceiros, e não porque ele caminhou com você, da sua boca? Então isso, quando se torna a respeito de Jesus, quando a gente olha isso a respeito de Jesus, isso tem uma importância 1000 vezes maior, porque nós estamos falando do Filho de Deus, aquele que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou verdade? Óbvio que não. Quem aqui pode dizer que é a verdade? Óbvio que não. É somente Jesus. Tentem de todas as formas, irmãos. Assim, peço isso com amor. Eu poderia estar aqui falando ao contrário, querendo me transformar no guru de vocês. Mas não, muito ao contrário. O desejo do meu coração é que daqui a pouco vocês possam caminhar com Jesus e possam estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, possam fazer lá na casa de vocês, em qualquer lugar lá no serviço de vocês. Que o culto não seja só mais esse momento aqui de 1 hora, 1 hora e meia. Que a vida seja o culto e que o culto seja a vida. Que isso não tenha mais uma separação. Que esse altar esteja erguido no coração de vocês em todo momento, em todo tempo. Que vocês prestem culto ao Senhor verdadeiramente. Por quê? Porque agora vocês foram achados amigos nele. Vocês sabem que a presença dele habita em vocês por meio do Espírito. Vocês sabem que ele está com vocês, aquilo que ele mesmo diz, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Muitas das vezes nós não criamos nisso. Nós temos aquela ideia de relação, da ideia de construção que nós trazemos, né? Construir do mundo, que quando eu pequei ou fiz alguma coisa que está diante de uma ética ou de uma moral, né, errada, o Espírito de Deus sai da gente, some da gente, Jesus não quer nem ver. Enquanto a gente não vai, faz ali um ritual todo ali, né? Não, tem que fazer, agora tem que isso, tem que aqui, né? Fazer um ritual, pedir o perdão para essa parada aqui, aí para ele volta, né? Bota aquela redoma em cima da gente, e aí a gente fala, não, meus irmãos, não é essa a relação do nosso Senhor. Ele morreu, e o texto fala, ele morreu para nós mesmo, para aqueles que se acham doentes, que são achados doentes. Lembrando que isso não é motivo também para me justificar, para mim poder ficar vivendo uma vida pífia, uma vida medíocre. Obviamente que eu não estou falando disso, porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas enquanto eu não conheço, como é que eu vou saber que vida é essa se eu não caminho com ele? Se eu não largo foco de todas as outras coisas e miro o meu foco principalmente para ele. Ah, ele é o Senhor da minha vida. A gente entende o que compreende a palavra Senhor de verdade? Então não vou dar muito enfoque, porque isso é coisa que eu sempre vou falando nas outras reuniões, mas eu preciso de ressaltar isso mais uma vez para vocês. Leiam, peguem ali os evangelhos, andem com Jesus, tirem os óculos que foram colocando em vocês ao longo da vida, peguem ali, caminhem com ele, sejam sinceros direto a ele, não precisa de nenhum intermediador entre Deus e os homens, esse intermediador é Cristo Jesus, vocês não precisam de ninguém. O Espírito Santo, gente, ele é real. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele habita em todo aquele que crê. Recebe este Espírito. Irmão, não é só... Pode falar. Assim, tu tá trazendo uma coisa que é muito bonita, assim, que, como eu disse, talvez aqui dentro desse chat do Zoom e quem mais, todo mundo que tá por aí, talvez eu seja a pessoa menos conhecedora, né, da Bíblia. Mas isso que tu traz, assim, né, porque eu já, como eu já falei para ti, mas eu vou aproveitar, vou repetir aqui para todos ouvirem, eu já estudei cultura do yoga, já estudei budismo, já estudei várias outras fontes, né, mas eu sempre procurei ler a partir do meu filtro, e não daquilo que as pessoas falam, ou enfim, e dentro disso,
Para mim, está sendo muito incrível estar aqui escutando todas essas coisas que são passadas e faladas, porque eu vejo que a verdade ela é a mesma, né? E Cristo está em todos esses cantos, em todos esses lugares, né? Então, quando a gente procura ler e procura ler de coração, né, de corpo e alma, querendo ler e entender a verdade que transita, né, que sempre habitou, na verdade, né? Deus sempre esteve por aí, tanto como tu falou no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, e em todos os lugares. E Cristo, ele sempre teve, né? Então, quando a gente procura fazer essa leitura, e que claro que eu quero me aprofundar mais na leitura bíblica, né, por exemplo, mas isso é algo que te torna uma pessoa empoderada, não melhor do que ninguém, não melhor do que ninguém, mas apenas tu te reconhece como tu é filho de Deus, né, tem Cristo no coração, né, digamos assim, e isso é muito lindo, e essa ideia que tu traz, né, de que a gente tem que ler, a gente tem que se empoderar para também poder reproduzir isso no nosso dia a dia, é exatamente o que ele falava, né, porque senão, quando a gente só pega uma escritura e reproduz a partir dela, a gente como se estivesse pegando uma receita de bolo e reproduzindo ela, assim, tu vai conseguir estar utilizando ela, mas no momento que tu pega e às vezes tu começa a tentar fazer a partir de ti também, tendo essa referência, mas aplicando isso de forma prática, o conhecimento ele vai para um outro campo, né? Ele vai para o campo da sabedoria, da experienciação, e não apenas da reprodução a partir de algo que é, enfim, desculpa, eu quis compartilhar assim, mas é muito, muito empolgante estar escutando, né? Tu estar trazendo isso, porque é muito bonito de uma pessoa trazendo toda essa horizontalidade, né? Pro culto aqui, é incrível. É o que Cristo dizia. Assim, eu estava hoje falando com a minha tia, falando sobre a tua pessoa, inclusive, que ela também foi da igreja, né? E estava dizendo, a sensação que eu tenho é como se a Bíblia fosse a carta magna, né? E a Constituição, e tu é um advogado que está ali, que defende isso, que usa isso, não fala nada além disso, e isso é a verdade, e ponto, né? E é muito incrível escutar essas O coisas. que você está falando, só você não precisa ficar pedindo desculpa, cara, por isso você sabe que você tem toda a liberdade aqui, o direito à fala. O que você falou uma coisa muito interessante, eu lembrei de um versículo, se eu não me engano, está em João, né? João 3, se eu não me engano, que fala o seguinte: o vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A respeito do que você falou, né, de que às vezes a gente encontra o Espírito de Deus em todos, né, em todos esses lugares a gente encontra, e de fato é assim, o Espírito de Deus é como este vento, o Espírito, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, não que não sabe de onde ele vem no sentido de físico, entendeu? Mas no sentido que não tem essa forma, e a gente vai ler aqui daqui a pouco uma coisa que é muito interessante, que eu vou falar que aqui a gente já começa a ver a multiforme graça de Deus, e que é maravilhoso isso, entendeu? Como Deus nos alcança de maneiras assim infinitas e absurdas. O problema que às vezes a gente tenta padronizar, a gente quer criar às vezes uns padrões. A gente vem de uma sociedade, uma construção do mundo, que é tudo padronizado. Quando uma coisa é diferente daquilo que eu aprendi, aquilo entra como se fosse uma coisa anômica, né? Porque aí, né, é automático da gente, a gente vai exercer discriminação, preconceito e todas as outras coisas. Isso é natural, é uma questão de construção social. Hoje, sendo muito franco, eu nem mais me assusto com isso. Isso não me toma mais o coração, a mente, como me tomava antes. Mas, enfim, é mais ou menos isso daí. É o vento do Espírito, entendeu? O Espírito de Deus, ele está se manifestando em gente. Só que é importante ressaltar nisso que você falou, que eu já até falei isso para você, né? Que é uma coisa que eu sempre bato no martelo, mas quando você entra em Jesus, tudo aquilo que até certo ponto ajudou o homem a caminhar, a andar, e sim, tem a ver com isso, mas em Jesus a forma que isso toma
é maravilhoso. A forma que aquele que foi o único que teve coragem de dizer, não, eu sou Deus, eu e este Pai, e estes somos um. Quem conhece ele vai me reconhecer. E é por isso que é interessante, você falou uma coisa aí, né, que você, né, vem da sua cultura, sua construção, vou usar a palavra religiosa, não que eu quero dizer isso, mas a sua construção religiosa do budismo, são essas as religiões de matriz, ai meu Deus, o nome que dá, oriental, de matriz oriental, que vem do Oriente, e que é completamente diferente com a questão do Ocidente, assim, né, se dizer, porque o Ocidente mais a relação com o cristianismo em si, mas eu fico assim, feliz de ver como que o Espírito faz, porque você ouve isso, e a sua expressão, a sua resposta, entendeu? Aquilo que você sabe, você está falando de coisa que é verdade, está falando de coisa que é sentido, que faz sentido. Então, isso é muito importante, mas às vezes vai ter gente que vai estar na mesma posição que você, sabendo e tendo ouvido o que você ouviu, e que vai falar assim, não, é só esse daqui, é só isso daqui, é só essa parada aqui, é só esse padrão, é só isso daqui. Então, eu acho isso muito bonito do Espírito, porque o Espírito ninguém sabe de onde vem, nem você está aí ainda? Acho que sua imagem sumiu. Deve ter caído lá dele. Vou continuar só para entender, para falar para os irmãos que isso é maravilhoso. Uma pessoa que vem uma questão cultural, que tem toda a sua cultura construída religiosa, vem das religiões de matriz orientais, e a gente fez essa amizade, eu falei para vocês aqui, um erro de compra de Mercado Livre lá, mandei a mercadoria errada para ele, graças a Deus que eu mandei essa mercadoria errada para ele, que se tornou um grande amigo, e eu tenho aprendido também muito com ele, mas ver como que a palavra do Senhor, ele mesmo disse aqui que não conhecia a Bíblia, não tinha muito conhecimento, mas quando eu vi como está fazendo sentido no coração dele, como isso toma, e isso é muito maravilhoso, porque só o Espírito pode fazer isso, ao ponto de que muitos que às vezes têm o nome de Jesus, carregam o nome de Jesus em tudo, às vezes a gente vai falar uma palavra, isso aqui vai endurecer o coração, que tem os códigos todos, né, que tem como é que eu posso dizer, todos os caracteres, tem as palavras, tem Bíblia, tem tudo isso, mas quando ouve a palavra de verdade, endurece o coração. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui no texto, Lucas 5 ainda. Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa parte aqui, de onde Jesus diz para Pedro, né, onde Pedro larga tudo e vai seguir ele? Se não, eu vou continuar aqui, então. Aí continua aqui a respeito de a cura de um leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Tem uma coisa aqui que é importante aqui dentro desse texto aqui. É onde já começa Jesus espontar, né, já começa a mostrar para que ele veio. Olha o que ele fez. Esse homem aqui é curado de lepra, e aí Jesus fala com ele assim: olha, agora você vai lá no templo, né, oferece o sacrifício, que era o ritual de Moisés, mandava que fizesse isso. Mas Jesus está apontando para quê? Está apontando para ele mesmo. Esse cumprimento da lei, né? Esse homem aqui agora indo dentro do templo, pedindo o sacerdote para queimar seu filho. Jesus está falando de si mesmo, que é através de Jesus que nós verdadeiramente somos purificados. Mas ainda Jesus ainda não tinha, né, morrido e ressuscitado, o sacrifício maior, todo apontamento ainda não tinha sido concretizado ainda, então ele precisava ainda ser obediente à lei de Moisés. Então ele manda o homem fazer isso daqui lá no pedido sacerdote, né, para poder oferecer esta oferta, né, pela purificação. Sim, obviamente. Então, para
que ele pudesse voltar a conviver em sociedade, ele precisa provar para os sacerdotes que ele estava de fato curado. Então Jesus fala, vá até lá, faça o processo que a lei manda e mostra como testemunho que você está de fato curado, para que então possa voltar a viver em sociedade. Então, essa é a ordenança de Jesus. Vá para que você possa voltar a viver em sociedade. Você precisa fazer isso. Se caso contrário, não tem jeito. Vai continuar sendo visto como um leproso. Só precisava ser feito. Voltar a pagar os tributos, voltar a realizar as atividades. Obviamente que também isso, num sentido mais aprofundado também, como isso já ia começar a criar problemas aí para Jesus e toda essa relação, porque um monte de gente que chegava falando a respeito de Jesus tinha curado, o problema é que você tinha dentro do templo do sacerdote, a credibilidade se estava zero a respeito de Jesus. Isso não era uma coisa evidente, por mais que esse era o sentido, né, de fato, obviamente, mas eu creio nesse maior sentido espiritual aqui, da onde Jesus mesmo já vai começar a se despontar essa graça que vai se manifestar, entendeu? Depois dele mesmo, que é ele quem se oferece aqui para remissão, porque, ele vai voltar para a sociedade, beleza, mas ele não vai deixar de ser discriminado, como fato era antes, entendeu? Não vai, os estigmas ficam, como são até hoje, quando uma pessoa, às vezes, é prostituta, a gente pode falar até da mulher adúltera, que foi, né, perdoada por Jesus, mas a sociedade tinha os estigmas sociais, eles continuavam ali. Ela poderia voltar a alguma coisa como um homem que poderia voltar, mas, em verdade, só quem nos aceita de verdade, para que só quando nós somos, de fato, aceitos como purificados de verdade, isso nós temos em Deus. Não adianta, todo mundo que tem uma vida moralmente dizendo, que é socialmente dizendo, né, que está abaixo da moral, não adianta. A pessoa sempre ela vai ficar estigmatizada. A prostituta pode crer hoje, beleza, ela vai oferecer sacrifício. O que é o sacrifício hoje, como se fosse do dia de hoje? O sacrifício do dia de hoje. Ela vai para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus, começa a botar uma roupinha melhor, isso e aquilo, mas e as irmãzinhas que estão lá dentro? Como é que as irmãs vão olhar para ela? As irmãs que estão lá dentro, as outras, vão olhar para ela como olhar? Não vai nunca, é muito difícil. Para a gente dar um nível de passo nisso aqui, é só em Jesus, é só na consciência de Jesus, para que esses estigmas que nós vamos carregando, entendeu? Que a sociedade vai criando, que nós de fato podemos ser aceitos. Nós só podemos ser de fato quem nós somos, a nova vida, né? Que essa nova vida em Cristo que nós temos, é só nele mesmo, porque o mundo não reconhece essa nova vida em Cristo. O espírito do mundo, ele só está aqui para fazer o quê? Acusar. Ó, a mulher aqui, ó, ela foi surpreendida. E não vai deixar de ser surpreendida nunca. O espírito do mundo não é conforme o espírito de Deus. Nunca é. Por isso que é muito importante nós termos essa visão espiritual das coisas. Que nós possamos, como eu disse aqui no início, que nós possamos diminuir para que ele cresça na gente. Porque, irmãos, eu vou falar por mim, pela minha natureza humana, existencial, carnal, se assim dizendo, eu não tenho essa capacidade de, por exemplo, de desconstruir eu. Claro que em Cristo eu faço, eu me submeto a isso, e aí uma lei que habita no meio do meu corpo, mas é uma lei que habita na minha consciência, e eu me submeto a essa lei. Mas por Cristo, como é que eu vou aceitar que agora, se entrar, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo, uma pessoa que foi um pedófilo, dá um exemplo, o cara foi preso, pagou tudo, mas ele voltar aqui, entrar aqui nesse meio aqui, onde está meu filho, que poderia estar o filho de vocês aqui, a gente consegue mesmo olhar para ele com esse olhar misericordioso, sem imputar sobre ele nenhuma condenação? Balela, irmãos. Só o poder de Deus que se aperfeiçoa na gente, que a gente pode olhar. Só Deus mesmo que consegue olhar para nós e falar assim, ali eu sei quem está ali andando ali eu conheço quem está ali. Eu conheço só o poder de Deus, porque se depender da gente, a gente julga a todo momento, no sentido, quando eu digo julgar, irmãos, é mesmo menosprezar o outro, é exercer, quando eu vou usar a palavra julgamento, o que é um julgamento? Quando o julgamento chega, bate o martelo e acabou, finalizou, é nesse sentido que eu quero trazer essa palavra julgamento. Acabou, não tem mais jeito. Para este indivíduo, não tem mais jeito, não tem mais solução. É assim, assim, assado. E por mais que, às vezes, a pessoa vai estar andando agora em sinceridade de coração, em sinceridade com Deus, diante de Deus, ela vai ser estigmatizada, ela vai carregar aquilo ali. E é muito importante isso daí, de realmente olhar para Jesus, porque eu falo para vocês, eu fico imaginando pessoas que verdadeiramente... Próprio Paulo, vamos falar de Paulo?
O próprio Paulo. O que ele fez? E olha que ele não se tinha feito a respeito de Paulo, não era uma coisa amoral no sentido que eles construíram de moral. Paulo era simplesmente um cara que tinha religião ali, como achando que era a religião dele, e todo mundo tá fora daquilo, ó, você está tá danado. Vocês convertem. Ô, Paulo, não era uma coisa que o pessoal naquela época condenava, não, porque os judeus queriam impor, eles achavam que era a religião verdadeira e queriam que toda... Mas olha Paulo, quando Paulo se tornou cristão, quando ele se tornou anômico em relação àquilo que ele fazia antes, o nego fugia dele, tinha medo dele, corria dele. Vamos correr. Entendeu? E aí? E aí? Como é que a gente aceita um negócio desse? Vamos lá. Chegou a torturar ou matar a gente da própria família dele. Ele descreve após ele retornar aos seus conhecidos, aos seus familiares. Aí, quando a gente chega nessa parte a escritura vai ficar melhor definida. Mas a escritura nos mostra que Paulo provavelmente bateu, torturou, perseguiu e matou gente apenas na própria família. E depois, quando ele se converte, independe da própria família, depende dos amigos, depende dos conhecidos, é essa gente que ele sequestrou, torturou e matou que o acolhe. Obviamente não que matou, né? Mas entendendo o que eu estou dizendo. Esse tipo permaneceu. Sabe o que é mais maravilhoso? Você está falando que agora está vindo na minha mente? Se eu falo que é legal a gente falar, que a gente vai construindo. Olha como é que Deus faz as coisas. Gente, olha que maravilhoso isso daqui, isso me veio aqui agora. Como que o Senhor quer ensinar a sua igreja? Porque Paulo é esse cara que vai nascer depois que a igreja é constituída. Jesus morre, ressuscita, os dons são repartidos. Olha que maravilhoso o que Deus vai fazer. Deus vai pegar o cara que perseguia a igreja. Por isso que eu falo para vocês que a vida em Jesus é aquilo que o próprio Jesus falou. No mundo tereis aflições. Vocês vão ser ensinados, de fato, na dor. Vai ser no 70 vezes 7, no perdão do 70 vezes 7. Olha o que Deus faz. Deus pega o cara que perseguia a igreja, podia pegar qualquer outro, mas não. Eu vou pegar o Paulo, o que perseguia a igreja, para agora ser da igreja. Mas olha só, mas agora vamos pensar no lado de igreja. Pô, Deus, logo ele... E é isso que nós, como igreja, muitas das vezes fazemos e que não devemos fazer, isso é até bom trazer isso aqui agora, não devemos fazer com aqueles irmãos que às vezes, né, estão chegando em nosso meio e que estão criando. Como Jesus vai dizer, olha, muito cuidado para que vocês não sejam pedra de tropeço para os meus pequeninos. Eu estava falando isso com um irmão ontem eu estava falando isso, que a gente tem que tomar muito cuidado como que nós nos colocamos diante do outro que está chegando diante de Jesus, ou que está na caminhada com Jesus. Ser pedra de tropeço para ele, ter sabedoria, isso é Jesus que está falando, não é eu quem estou dizendo não, irmãos, tá? É Jesus, é sabedoria de Deus. Às vezes o que nós vamos falar, o que nós vamos pensar diante daquele outro, aquilo pode atrapalhar ele. E aí Jesus disse que é melhor que a gente pegasse uma roda do moinho lá, né? E barrasse no pescoço e jogasse dentro do mar. Ou seja, para você morrer, é melhor que você morra. Porque quando você faz isso, você morrer uma pedra, você vai morrer. É melhor que você morra. Claro que eu estou falando aqui, gente, obviamente, vamos fazer uma separação aqui, tá? Rapidinho. Estou falando de gente que já foi remida em Jesus, que creu, que já tem uma caminhada, um discernimento com Jesus, que eu posso falar assim, que agora já tem essa certeza de igreja, já sabe como que está conectada a videira, já sabe qual é a sua função ramífica na videira, naquele cabeça que é Cristo. Claro que muitos irmãos, quando chegam, ainda não compreendem essas coisas ainda, não. Eu não estou aqui fazendo quero separar isso aqui, deixar isso aqui muito bem separado. Isso aqui eu estou falando de irmãos que já têm maturidade espiritual, que já tem essa maturidade, já caminha com Jesus há certo tempo, e aí eu posso dizer a respeito de mim. Então, isso é para mim, dizendo para mim, aí cada um que se faça a sua autoanálise no seu coração, hein? Agora eu dizendo para mim, eu tenho que ter essa sabedoria, porque o meu tempo de caminhada com Jesus, o tanto que eu já me aprofundei, já me demanda isso, de eu começar a buscar essas águas mais profundas, e isso faz parte, ter essa sabedoria, essa percepção do Espírito, isso é do Espírito, é só o Espírito quem pode nos dar, a saber quem é quem, a olhar aquilo que o próprio palavra vai dizer, discernir os espíritos. Essa é a palavra.
Discernimento dos espíritos, discernir o que está chegando até a gente. Isso é um dom. Isso é algo que o Espírito nos dá. Isso é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado com aqueles que estão começando a caminhar com o Senhor, o que nós falamos com eles. Eu falo para vocês que quando eu era menino na fé, nossa, ainda bem que eu não tinha consciência que eu tinha. Eu tenho certeza que eu arranquei, entre aspas, vou usar essa analogia assim, que eu arranquei muita gente antes do tempo, atrapalhei a caminhada de muita gente, porque eu não tinha sabedoria no que falar. Eu queria ganhar a discussão, eu queria ser o cara que achava que sabia tudo, entendeu? Porque tinha uma teologia, uma cartilha teológica ali, que é melhor do que as outras e que dá para enquadrar qualquer coitadinho. Quantos irmãos eu com certeza atrapalhei a caminhada dele, não compreendi o momento que ele estava. Eu compreendo você, mas uma outra coisa que nós pecamos quando iniciamos, né? Acontece quando a gente passa por esse processo que a gente chama de início de conversão, as novas consciências do cheiro, os novos sentimentos, nós começamos a compreender um pouco mais o Evangelho, começamos a entender um pouco mais essa verdade, a nos desassociarmos dessas roupagens da religião. Isso vai criando em nós uma certa arrogância, uma certa presunção. Isso acontece, não adianta negar que não, muito difícil. Uhum. Né? Não estou dizendo que é com todos, mas é muito difícil porque, principalmente, por vezes, nós, quando isso nos acontece, estamos numa espécie de saída da religião. E ali há muitas mágoas, muitos rancores guardados. Isso faz com que a gente queira revidar, queira processar uma vingança contra tudo aquilo, e por isso tomamos uma atitude de bater, criar um martelo para bater na religião. E, com isso, acabamos batendo, na verdade, nos irmãos, né, que estão ali. E, diante disso, dessa atitude, o nosso erro também está quando nós, isso que a gente já conversou várias vezes, ao falarmos da liberdade de Jesus, fazemos com que aqueles que ainda não têm maturidade para lidar com isso se tornem libertinos, exatamente. Jesus. E aí se tornam piores, o estado que eles começam a viver é pior do que o anterior. Aí é onde nós chegamos à conclusão. Era melhor ter deixado todos esses indivíduos lá na religião do que aqui fora. Porque aqui, exatamente, ao tentarem entender o que era a liberdade de Jesus, preferiram a libertinagem e se definharam nesse processo. E aí já não estão nem mais na religião, pelo menos domava, pelo menos colocava rédeas no comportamento, pelo menos fazia o sentido daquilo que era. Deixe que meu nome seja anunciado. Pelo menos estava dentro desse contexto. O que importa é que Jesus seja anunciado. E a gente sabe que o Espírito vai tomando a forma como tomou com a gente, mas a gente esquece disso. E mesmo a questão moral, fazer com que, pelo menos, os diabos do nosso ser ficassem mais restritos, mais tímidos para viver na sociedade. Aí, pelo menos, eram pessoas mais civilizadas. Agora, parece que com a libertinagem que eles queriam, podem falar o que querem, podem viver do jeito que querem, porque agora acredito que está numa certa liberdade. E não é bem isso que o Evangelho produz. O Evangelho produz discernimento, bom senso, né, autocontrole, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Não tem nada a ver com se entregar ao hedonismo, a um processo de hedonismo. Então, esse é um outro perigo que nós sofremos por vezes ao querermos ensinar aos irmãos, ou doutrinar, ou disciplinar os irmãos que nos chegam, com essa nova percepção que nós estamos tendo. E aí é um cuidado que todos nós, até mesmo os que estão aí acompanhando agora, que começaram a acompanhar, precisam ter. Né? Ao começar a ter esse novo discernimento, começar a ter esse novo entendimento do Evangelho, é preciso sim ter muito cuidado ao ensinar isso a novas pessoas, a ensinar a outros irmãos, sejam eles da fé ou não. Porque às vezes também vai falar isso a pessoas que não têm religião, não estão dentro de um contexto cristão. E porque quando nós começamos a entender a liberdade, podemos pecar nessa questão da libertinagem. Então, acabamos, para finalizar a fala, sendo pedra de tropeço para esses pequenos irmãos que ainda não têm maturidade para mastigar tudo isso. Graças a Deus que o Senhor não leva em conta o nosso tempo, da nossa ignorância, que a gente realmente
Não faça com hoje eu já não tenho mais coragem nenhuma de fazer isso de forma consciente, sabendo, tendo esse conhecimento hoje. É o que a gente quer dizer a respeito disso aí, que quando a gente vai aprendendo as coisas do Senhor, a gente vai se submetendo a elas. Não tem como mais, quando o Senhor traz uma coisa à nossa mente, traz algo à nossa mente, e a gente pode até lutar. Aqueles que têm o Espírito de Deus podem até lutar por algum tempo, mas não tem como. O Senhor vai bater o martelo, quando o Senhor quer falar com você, o Espírito dele vai bater o martelo na sua cabecinha, no seu coração, e ele vai fazer a obra que ele mesmo fez. Porque a própria palavra diz que o Espírito começou a obra que ele começa, ele há de terminar. Não tem como nós, na caminhada com Jesus, sendo salvos e libertos por ele, que ele vai fazer essa obra, meus irmãos. Vou usar essa expressão, é inevitável. É inevitável que o Senhor não santifique, não aperfeiçoe os seus santos, que somos nós que cremos nele. Isso é inevitável, isso é uma coisa que não existe. Não existe o crente em Jesus que não vai ser aperfeiçoado, que não vai ser santificado. Isso não existe, eu falo assim com toda certeza. Entendeu? Com toda certeza, porque o foco do Espírito é que nós sejamos como quem? Como Cristo. Nós sejamos esses pequenos Cristos em meio ao mundo que nós vivemos. Então é impossível que isso não aconteça. Se você está numa caminhada na sua vida, no chão da vida, aonde você não vai se parecendo com Jesus, e aí eu vou falar aqui para todos aqui que estão ouvindo, pare e comece a ver. É para você se sentir culpado? Outra coisa? Não. Comece a ver que você pode não estar andando com Jesus. Pode ser que aquilo que você construiu por Jesus na sua vida não seja Jesus. Tá? Porque quando é ele é esse Senhor, é esse Deus de poder, ele é poderoso, ele é esse quem tem autoridade até pelos espíritos imundos, malignos, que nós, quando vemos isso aí acontecendo, nós ficamos cheios de medo. Então, se ele tem autoridade sobre esses espíritos imundos, chamados malignos, ele não vai ter autoridade sobre a tua vida. Então, se você está caminhando numa vida onde você está ficando muito distante de quem seja Jesus, começa a olhar, posso não estar ouvindo realmente, posso não estar bebendo direto da fonte, posso não estar comendo do pão que ele diz que é, da água que ele diz que é, do vinho que ele diz que é. Tem muitas chances de estar acontecendo. Então, reveja, peça a Deus, ore, dobre os teus joelhos, dobrar o joelho no sentido simbólico, no momento que você se curva, que você pare, olhe, que você se submete e peça a ele, Senhor, eu preciso de caminhar contigo, porque eu estou muito distante de ti. O Senhor ensina a amar, a perdoar. Eu não consigo perdoar ninguém, eu só sinto ódio pelos outros. Se eu pudesse, eu matava 1000, como diz aquele memezinho. Se eu pudesse, eu matava 1000, porque eu sou cabra-homem. Entendeu? Não tem nada a ver com Jesus, então você precisa de começar a fazer esse caminho. Vamos encerrar essa parte. Mais alguém quer falar alguma coisa nessa parte? Ou quem quer falar alguma outra coisa? Enfim, senão a gente segue aqui pela cura de um leproso aqui e do paralítico aqui. Não, do leproso já foi, né? A cura de um paralítico. Não? Então vamos continuar então. Ó. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Só para entender aqui, ó, era a galera que sabia, conhecia, era como nos dias de hoje, os homens de conhecimento da palavra, naquele momento, tinham conhecimento do que era a Bíblia no momento, não tinha essa Bíblia como nós temos hoje, mas tinha a lei, a Torá, vamos assim dizer, os Pentateuco, conheciam o Pentateuco, enfim, eram homens e mestres da lei, fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Interessante isso aqui, gente. Que todo mundo estava esperando que ele fizesse o quê? Paralítico. Olha o que Jesus fala. Cara, eu acho que isso é muito maravilhoso quando a gente vai lendo essas coisas, vai perceber. Para mim foi, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?
Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Esse texto aqui, gente, me trouxe um monte de coisa. Eu vou falar tudo que está no meu coração, que eu pensei ao longo da tarde meditando. A primeira coisa, o texto mostra, né, que uma galera chegou com esse paralítico, com homens numa maca, né, e tentaram chegar até Jesus, mas tinha o quê? Empecilhos. Um monte de coisa que impediu a multidão, nesse caso aqui era a multidão de gente. Mas o que eles fizeram? Subiram para o lugar alto. Imagina que trabalho ia pegar um paralítico, subir no teto, entendeu? E fazer o que eles fizeram ali. É um trem, gente, é de mínimo, com muita franqueza. É um esforço, é de um tamanho esforço. Pegar e fizeram isso daí e foram descendo, né? E é onde ele é chegado na frente de Jesus. Isso, né? Essa palavra falou muito ao meu coração, porque nós, vou dizer a respeito de mim, a mim, que eu sei que eu tenho um chamado, é o chamado que eu tenho do Senhor, é coisa minha com o Senhor, de levar a palavra do Senhor. Isso é para que eu fui chamado. De levar, por isso que brincam, né? A Dani está aqui ouvindo, brinca legal, o pastor chegando aí, isso, aquilo. Não só, muitas pessoas fazem essa analogia, tem essa percepção, porque é isso, esse é o meu chamado do Senhor, eu não tenho dúvida disso aqui. Mas é uma luta muito grande, gente. É uma luta muito grande. A gente, né, todo o esforço que nós fazemos, mas sempre empecilhos vão aparecendo. E o esforço que eu tenho que fazer, eu falo para vocês de mim, para não me entregar aos empecilhos, é dizer assim: olha, agora, deixa para cá, deixa aqui, eu já fiz, cheguei, mas olha, tem um monte de empecilho, não está dando. É gigantesco. Essa é a minha luta, irmãos, diariamente. Abro aqui novamente meu coração para vocês. Essa é a luta que eu luto diariamente para que eu não perca. Não é que eu não perca, eu sei que eu não vou perder, porque se é o Senhor que me chamou, Ele vai fazer. Mas eu tenho a minha humanidade, eu tenho ainda esse corpo de morte ainda, que quer lutar contra tudo que é a vontade de Deus, que quer desistir de tudo que é a vontade de Deus. Mas existe, como eu disse aqui, essa lei do Espírito. Essa palavra falou muito sobre mim. Falou muito para mim, que muitas das vezes nós temos, muitas vezes não, nós temos sim, deixa eu botar alguém aqui na chamada, nós temos sim, eu, no caso, falando de mim, eu tenho sim que fazer qualquer esforço que for possível e necessário para que eu leve sim as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho, na caminhada, porque aquele que estava, esses homens pegaram, é porque esse cara estava na caminhada, de alguma forma foram encontrados. Ninguém pegou, ninguém chegou do nada, quer saber uma coisa? Hoje eu vou sair ali, vou procurar um paralítico aí, vou fazer isso aqui. Não! Na vida daqueles homens ali, é Deus quem colocou aquele paralítico, leva essa galera. E interessante que quando ele desce, olha o que o texto fala, cara, isso aqui é maravilhoso, ó. Ele falou assim, ó, Jesus disse, ó, vendo a fé que eles tinham. A fé de quem? Eles quem? Os que carregavam. Ou seja, fazer este esforço para que as pessoas cheguem até Jesus é um ato de fé. É um completo ato de fé. E que fé é essa, Amaral? De crer realmente que em Jesus toda situação humana, seja a miséria, no caso aqui agora, estava se falando da miséria de um homem paralítico, mas a miséria da alma, a miséria da existência, a miséria de qualquer que seja, em Jesus, ela pode ser mudada, ela pode ser completamente invertida. Não tem mais aquilo. Hoje eu e a Amy estava conversando algumas coisas, né? Vou até entrar rapidinho no assunto da psicologia, aonde, né, a psicologia tem muitas patologias aonde são ditas que não tem como serem invertidas. Isso não volta atrás. Sim, no mundo, mortos estão mortos, de fato, obviamente. No mundo, mortos estão mortos. É isso aí mesmo. Está certinho com a lógica humana. Mas no âmbito da fé, no âmbito do espírito, no âmbito daquilo que é novo nascimento, Deus não pode curar a mente humana?
Deus não pode mudar? Mudou a minha. Claro que eu não era, talvez, um psicopata, um sociopata, uma coisa desse tempo, não sei. Não era, mas o Senhor mudou tantas coisas que eu pensei assim, isso nunca vai mudar em mim. Você estava cego? Hã? Estava cego? Obviamente que sim. Obviamente sim, precisou haver um milagre. Eu precisei ser encontrado em Jesus para que meus olhos se abrissem para tantas outras coisas. Então, falando aqui de mim, né? De mim aqui, é um ato de fé. Esse esforço que a gente tem que fazer todos os dias, eu, no caso, falando de mim, isso é um ato de fé. Eu entendi hoje, esse texto foi para mim, assim, foi assim, veio assim para mim como um raio em anseios do meu coração, em ansiedades do meu coração. Ver assim, você tem que se esforçar, sim. Isso é um ato de fé. E eu te chamei para ser um homem de fé. Eu te chamei para ser um homem de fé. Então, isso é maravilhoso. Primeiro, esse contexto aqui. Agora, um outro contexto interessante aqui, né? O outro contexto, não, a história sendo narrada, quando ele diz ali, né? Olha só, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: levanta e anda. Não. Imagina assim a loucura que foi naquele momento, todo mundo numa perspectiva de fé. Agora, estes homens aqui agora, isso que eu quero falar, que a fé, gente, ó, quero falar uma coisa muito importante. Fé não é pensamento positivo. Fé não tem nada a ver com uma perspectiva que seja nossa, da nossa vontade. Por quê? Quando esses homens levaram ele, que eles queriam que fosse feito o quê para aquele homem naquele momento? Curado. E o que Jesus fala aqui? Perdão dos pecados. Muitas das vezes, nós, na nossa presunção de fé, trazendo aqui um outro contexto aqui, nós achamos a respeito do outro que o outro precisa disso, precisa daquilo. E o Senhor tem nada a ver com a vontade do Senhor. Por isso que é muito importante, como a oração do Pai Nosso nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. Mas a gente tem uma fé muito presunçosa. A gente às vezes, por exemplo, quando nos acomete alguma doença e a gente, né, acha que, às vezes, no âmbito da fé, aquela pessoa precisa ser curada, às vezes não. Às vezes o que ela precisa naquele momento é os pecados serem perdoados. Por quê? Porque às vezes naquela situação que ela vai conseguir olhar para Jesus e reconhecer-se diante de Deus e diante do Senhor. O que ela é? Pecadora. Porque enquanto ela estava na loucura do mundo, na toda a sua avidez, em toda a sua mocidade de saúde, no âmbito da saúde, ela não se preocupava para olhar para o Senhor. Mas ela teve que estar em posição de maca. E quando ela estava em posição de maca, ela foi olhar para Jesus falando assim: Jesus, eu quero que você me cure. E Jesus falou: não, mas eu quero te perdoar os seus pecados. E isso é, assim, de um ensino para nós, a respeito de fé, maravilhoso. E já começa a mostrar também a multiforme, que eu falei com vocês, a multiforme graça de Deus. A gente tem que parar com essa ideia, falar para mim, que às vezes não sei se isso é meu irmão, de que às vezes o Senhor está trabalhando só no nosso ritmo de presunção, de visão que a gente tem para as coisas, na perspectiva que a gente tem. E eu vou falar também de quando eu me sou e me torno, muitas das vezes, esse ente religioso ainda. O ente religioso que padroniza, que a religião, que é onde a obra, a fé, tudo que compete à graça de Deus está enquadrado, está numa caixinha. E não é assim, meus irmãos. O Senhor usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, aquilo que são sábios. A gente tem que estar muito, assim, como é que eu posso dizer? Tem que estar muito ligado em Jesus, e quando eu digo ligado, conhecendo a sua palavra, entendendo como que vocês podem dizer. Jesus diz, antes, Jesus estava curando todo mundo e não estava falando nada de perdoar os pecados. Mas agora, olha só, Jesus inverte a lógica, então não tem um padrão. Não tem uma padronização da forma como esse espírito que eu falei assim, que é como um vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Não existe esse padrão. Existe essa sensibilidade desse mesmo espírito, que ele é um só, há um só espírito, que ele vai testificando. Mas é como, gente? Na medida que a gente começa a andar com Jesus, a observar, saber quem Jesus é, esse espírito vai através dessa palavra, e aí a palavra é muito importante nesse momento, a gente tem que dar ênfase dessa leitura da palavra. Nós somos gratos ao Senhor por nos termos dado isso que nós chamamos hoje de Bíblia, que nós temos aqui. Isso é uma gratidão
Para Deus nos ter, nós temos isso na nossa mão, para podermos aprender de Jesus, para estarmos aqui. Se não fosse esse texto da Bíblia aqui agora, será que nós estaríamos aqui nessa comunhão? Talvez não. E aí outra pergunta que eu faço também, e se nós temos ela, será que o Senhor também não tem um motivo para isso? Porque nós temos essa palavra na nossa mão e resistiu há séculos e séculos aí, e lutas aí, no meio de um monte de gente, e ela está aqui, ó, ainda em nossa mão, viva. Então o Senhor quer sim usar essa palavra para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer. Ela tem a sua importância na vida daquele que crê, do crente. E nós precisamos meditar nela dia e noite, sim, porque é isso que nos alimenta. É isso que nos alimenta. Não tem outra coisa que nos alimenta que não seja toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui são palavras que saíram da boca de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está ensinando, é o próprio Deus encarnado. Então, sim, nós precisamos, sim, esse momento da palavra. E eu falo aqui com os irmãos aqui, por favor, leiam a palavra, meditem novamente, eu vou exortar os irmãos aqui, deixem um pouco, deixem um pouco todos os outros afazeres supérfluos que se tem e que a palavra seja o centro. Eu não estou falando, irmãos, que às vezes você vai ter que ficar ali, presta atenção, de noite, não. Eu só estou falando, quando eu digo de palavra, é você ler uma coisa, um texto, e ficar degustando aquilo ao longo dos seus dias, da sua semana, aquilo do seu coração. Toda hora você volta o seu pensamento aqui. Senhor, eu sou assim, quando eu leio, a forma que eu faço, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Eu estou com o texto aqui na minha mente, memorizadinho, narradinho aqui na minha mente, mas eu sei que o teu Espírito quer me ensinar alguma coisa além da letra, além do que só da escrita, da construção escrita. O teu Espírito, ele quer me revelar. Revelação. O que o Senhor quer me revelar? Isso é muito importante para o crente. É isso que demanda a nossa intimidade com o Senhor. É aquilo que ele vai falar, que o Espírito Santo vai falar na nossa cabeça. Às vezes um monte de gente falou. Um monte de gente também foi revelado isso. Mas você nunca ouviu. Para você é exclusividade. Então, pode falar. Fala, não, pode falar. Não, porque dentro desse contexto que está falando da busca, que é fundamental para todos nós, mas que nós esquecemos de fato, o texto aponta, como a gente está fazendo essa leitura de carreirinha, a ideia é conhecer não só a trajetória dos apóstolos e tudo aquilo que eles escreveram a respeito de Jesus, a respeito do que isso foi revelado, mas é importante a gente observar no que está escrito a humanidade de Jesus o tempo todo. Uhum. No versículo, no verso aí, o versículo eu não me recordo mais, está escrito assim, quando fama de Jesus vai crescendo, cada vez mais vai se juntando mais multidões, e ele escrito assim. E eles se retirava-se para os desertos e orava. São a humanidade de Jesus de constantemente se retirar do barulho da multidão, ir para um deserto, que é o lugar onde há silêncio, e orar ao Pai, isso, além de mostrar primeiramente a dimensão humana de Jesus, porque daí nós tiramos várias e várias interpretações, várias e várias exegeses possíveis, e várias interpretações mesmo de mensagens, que, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que faz parte do processo do discipulado, do discípulo em si, esse retirar-se do barulho, esse retirar-se do bombardeio de gente, de informações, para se colocar num lugar de silêncio e de conexão com o Pai. Exatamente. Boa analogia. Boa. O tempo todo a gente você está falando, as atividades supérfluas. Sim, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, seja o que for. São supérfluos. Ontem, eu e o Bruno até estávamos conversando sobre isso. Ela me mandou um vídeo, uma pessoa explicando sobre alguns processos que têm nos afetado mentalmente e nos colocado num estado de cansaço mental e até de esgotamento físico. E aí lá estava atribuído algumas questões, entre elas a questão do bombardeio de informações que recebemos o tempo todo pelos redes. Cara, a gente entra no Instagram, fica aquele dedinho, né, o tempo todo. São várias. Tem a questão neurocientífica, que hoje a gente já entende que esse mudar, por exemplo, quando a gente passa uma página, quando a gente passa algo que a gente gostou de ver e está ali, o TikTok, por exemplo, um aplicativo, todos hoje já tem conhecimento,
qual que é a realidade daquele aplicativo no nosso cérebro? A cada vídeo, isso foi comprovado, tem estudos já recentes, a cada vídeo que passa, é liberado dopamina no cérebro. Então, a gente viu algo, gostamos. Aquilo ali, o algoritmo já está lendo, que a gente ficou muito tempo vendo aquilo ali. É liberado dopamina no cérebro. Logo, a gente entendia, precisa de mais dopamina. O que a gente faz? A gente passa para o próximo vídeo. E assim o cérebro vai se acostumando a um excesso de dopamina e vai criando uma resistência, na verdade, à dopamina. Assim como acontece na resistência insulínica, acontece na resistência à dopamina. Mas o que acontece? Da mesma forma que o nosso cérebro está ficando viciado em receber informações o tempo todo, isso está, ao mesmo tempo, nos esgotando. Está fazendo com que a gente já não consiga mais ficar em tédio. Isso é, um tempo sem que tenha coisas para se ver, para se ouvir, para se saber. Então, a gente fica ali naquele esgotamento de tentar buscar informações o tempo todo, ler notícias o tempo todo, ver coisas o tempo todo. Não se tem mais a capacidade de ficar em tédio, entediado, sem nada, sem ouvir nada, sem ler nada, sem saber de nada, simplesmente em silêncio. Não consegue simplesmente olhar uma paisagem, fazer nada, a pessoa não consegue. Necessitados de dopamina. Isso é uma questão cerebral química. Não é místico, né? Não é nada místico nem espiritual. Obviamente é cerebral. A gente precisa entender essa dimensão, é cerebral. E a gente tem que ter esse cuidado. Porque se está mexendo com a química do cérebro, então mexe com todo o corpo. Então tem que sim se alertar. Por que eu estou tanto tempo? Por que eu passo tanto tempo diante desse aparelho? Por que eu passo tanto tempo diante dessa rede social? Que isso me toma? Por que isso me toma tanto? Aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Primeiro, é se atentar para a questão de saúde física e mental. Entender que isso está, assim, modificando a sua estrutura cerebral. E se isso é importante para você, você tem que dar atenção a isso. E um dos segredos para isso é justamente começar a criar disciplina, né, quanto ao uso do celular. E voltando ao tema que a gente estava falando, como são atividades supérfluas, não somente supérfluas, mas que estão nos tornando cansados, seres cansados, bombardeados de informações o tempo todo, sobrecarregados, é importante entender que tudo isso está afetando a nossa relação também com Deus. Ah, mas de que modo? De uma forma muito simples. Se você não é capaz de se silenciar, de ficar um tempo meditando em Deus, porque isso faz parte do discipulado, isso mostra, se o próprio Jesus, que era o Deus encarnado, demonstrou necessidade humana de se silenciar da multidão, de silenciar o barulho, de se retirar desse bombardeio de informações o tempo todo, das falas, das comunicações, das imagens, de se retirar para os desertos e orar, quanto mais nós. Então, sim, é importantíssimo, faz parte dessa consciência que nós estamos adquirindo de entender que nós precisamos de um tempo diário, isso não é de uma vez por semana, não é no domingo, durante as 7 às 9 da noite, é todo dia, porque, como diz Paulo, renovar as vossas mentes como um exercício diário, é todo dia. E Jesus também, né? Quem quiser, siga-me, pegue a sua cruz diariamente e siga-me. É um percurso diário, é um processo diário. Então, a questão que eu precisei apontar foi só a gente observar as descrições da humanidade de Jesus e entender que isso também se aplica a nós. De entender que se Jesus, sendo quem ele era, precisava disso, quanto mais nós. E só, aí já não tem muito mais bom, não? Tema, Muito bom. Fazendo um comentário, eu vou indicar novamente, já indiquei, você chegou a começar a assistir, o Washington me perguntou por tempo, The Chosen. Uma série que foi criada de forma autônoma, basicamente, só feita através de investimentos, né, de doações. Ela é uma série que já está agora na 3ª temporada, foi gravada, já vai ser lançada. Tem gratuita no aplicativo, né? Você baixa o aplicativo e assiste ali. E ela, cara, para mim, é a melhor representação de Jesus que eu já vi no cinema. Porque é uma série que a ideia da série é justamente retratar o Novo Testamento inteiro. Eles vão fazer muitas temporadas, já foi dito isso. Então, assim, eles vão retratar não só Jesus, como também o Atos dos Apóstolos, depois Paulo, tudo. Eles querem retratar tudo. Até mesmo João na Ilha de Pátmos. Tá maneiro, então. E o Jesus que está ali, eu digo, na minha experiência, é sensacional. Por quê? Pela humanidade que ela é demonstrada na série. É um Jesus simples, é um Jesus que
Por vezes, você vai ver na série que depois que ele passa um dia inteiro curando, passa um dia inteiro lidando com gente, e aí a série mostra ele chegando depois, suado, cansado, esgotado, cheio de dor, com um semblante de quem está muito esgotado, e simplesmente ele não fala com boa noite, já chega e vai dormir. A gente nunca para pensar. A gente acha que é um super-homem, né? A gente tem a ideia de super-homem, esquece que é o verbo encarnado, que é a carne, essa questão. Como se eles, a gente que vai lidar com isso na questão da profissão sabe como é. Não somente isso, nossa, Jesus é hollywoodiano. Jesus de Hollywood. A gente sabe como que às vezes é pesado ouvir do outro uma situação da vida dele. Quando o outro não chega, pode ser uma única pessoa, uma situação muito difícil da vida dele, como isso nos é pesado. Às vezes a gente passa um dia inteiro aflito com o que o outro nos contou. Imagina passar um dia inteiro curando gente, e não é só simplesmente tá aqui, tá curado, esse aqui também, é um fast food divino. Toma aqui o seu milagre, toma aqui o seu, não. É ele chegar, é ouvir qual que é a sua queixa. O que você quer? E as pessoas não simplesmente chegam, quero andar, não, é como um paralítico do tanque de Bethesda. Não, acontece que eu estou aqui há 38 anos. Jesus precisa perguntar de novo, mas o que você quer? Porque as pessoas tendem a explicar toda a sua queixa. Olha, eu tenho isso. Então, imagina depois de um dia inteiro ouvindo as queixas das pessoas, como isso é pesado para Jesus. E na série isso é retratado. A humanidade é retratar Jesus escovando dente, é retratar Jesus... obviamente, do jeito lá, né? Passando pano, enfim. Mas o que eu quero dizer, é só uma recomendação para quem puder e quiser assistir, porque a série realmente, primeiramente, na minha opinião, centrada na Bíblia, não vi nada que fugisse do Evangelho, nada. E segundo, mostra essa humanidade de Jesus. E por que isso é importante? É importante nós, assim, olharmos para Jesus na figura humana dele, para entendermos como ele também teve necessidades, para entendermos por que na Bíblia diz que em tudo foi provado, em tudo foi tentado, porém nada pecou. É importante nós observarmos todas essas humanidades, para primeiramente a gente não tentar transferir para Jesus, dizendo assim, ele fez isso porque ele era Deus. Ele só fez isso porque ele era Deus. Não, ele era homem. Ele era Deus, mas ele era homem. E, portanto, se ele era homem e fez isso tudo, nós também temos que fazer. É importante observar que se nós somos discípulos dele, significa que nós estamos caminhando conforme ele caminhou. Significa que nós temos que fazer aquilo que ele fez. Significa que nós temos que ser espelho dele. Não de nós mesmos, ou de Paulo, ou de Pedro, ou de João, ou de quem quer que seja, mas dele. Então, assim, fica só uma recomendação para o final. Tá? Muito boa. Porque é muito boa mesmo. Show de bola. E ó, eu gostei muito dessa analogia que você fez aí, trazendo aí a questão da humanidade de Jesus. Olha, fantástica. Vamos dizer assim, é super atual para os nossos dias de hoje, falando assim, não sei se todo mundo compreenderam, se o próprio Jesus precisava de se retirar disso tudo, no meio de toda essa confusão, esses barulhos do dia a dia, imagine nós. Muito bom. Muito bom. Dentro desse texto aqui ainda, gente, da cura do paralítico, né? É interessante, como falei aqui, né? Na nossa perspectiva hoje, né? Quando Jesus está falando assim, olha, seus pecados estão perdoados. A galera ficou, né? Ali os que se chamavam, os religiosos, usar a palavra que é o certo, aqueles religiosos ali no momento, ficaram furiosos com Jesus ali neste momento. Entendeu? E aí Jesus faz um questionamento para eles, olha, o que é mais fácil dizer? Lembrando que ele está falando, fácil dizer, seus pecados estão perdoados ou você está curado. Obviamente, gente, que não fala no sentido de que vai acontecer, é muito mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados, porque para um paralítico voltar a andar? Um paralítico voltar a andar? Ora bolas. Não é coisa que a gente vê acontecendo aí não. E eles, mas tudo bem, mas eu vou fazer. Volte, levante e ande. O interessante que eu quero dizer é o seguinte, na nossa visão, muitas das vezes religiosa, nós invertemos, sim, completamente essas lógicas das coisas. Do que de fato importa a respeito agora, eu quero falar um pouquinho do reino de Deus. O que de fato importa? Você levantar e andar no sentido físico? Ou os teus pecados realmente serem perdoados? Você se sentir perdoado? O que de fato importa no reino de Deus? Eu acho que não preciso nem fazer as perguntas que vocês sabem. Os nossos pecados serem de fato perdoados. Porque você pode ser curado aqui, como a gente viu aqui no texto, muitas das vezes, muitos homens eram curados e não voltavam, nem queriam saber de Jesus.
Tem uma vez que Jesus curou 10, se eu não me engano, só 2 ainda voltou para agradecer. O texto nem nasce e virou depois um seguidor de Jesus ou não. Só voltou, cachorro, fazendo essa... Entendeu? Valeu, hein? Nem, você vê como é que é interessante. Imagine a humanidade, aí entrando isso que o William falou, lidar com isso. Você curar 10 pessoas, os 10 vazar e não volta. Isso de humanidade, nós sentimos, imagina, quando nós nos empenhamos, às vezes, por uma pessoa e a pessoa não nem agradece a gente. Como é que nós nos sentimos? Vamos falar de humanidade. Como que nós lidamos com isso? Mas eles propagavam. Hã? Você sabe, falando um negócio aqui, cara, talvez você esteja falando um pouco mais assim. Você sabe por quê? Quando você está falando dessa humanidade de Jesus agora, a gente provavelmente no passado pelo que eu vi lá hoje, que foi a tentação de Jesus no deserto. Né? Eu sempre falo que a minha interpretação dessa passagem não é literal, no sentido de um diálogo. É uma crença minha. Mas é interessante porque Jesus, primeiramente, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, como é dito na palavra. E esse processo de tentação, de tentações, foi antecessor ao seu percurso, né? Onde ele, antes dele iniciar o seu sacerdócio, precisou passar por isso. E por quê? Porque o próprio Jesus precisou se colocar no primeiro passo que ele determina para todo discípulo que quiser o seguir, que é, quem quiser, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Primeiro a gente tem que entender que quem quiser mostra que é uma questão de querer, não é se porventura Deus colocar no seu coração uma super vontade, um desejo ardente no coração para seguir Jesus, e ele chamar você ao tanque do batismo. Não. Se você quiser. Aí o primeiro processo, a gente vai entrar nisso ainda, e aí quando a gente estiver lendo essa passagem, tem muita coisa a se falar nisso. Mas negue-se a si mesmo. Jesus precisou passar pelo processo de negar a si mesmo. As tentações de Jesus estão todas ligadas a ele, né? É o poder. Por que a tentação de Jesus se trata dele? Olhem todos os reinos ao seu redor, todos eles serão seus. Porque ele era o homem que poderia dominar todos os reinos do mundo. Ele era o Cristo. Se ele quisesse, colocaria todos os reinos sob o seu poder. Por que existe a tentação do pão? Por que a fome, tudo? Porque aquilo tratava-se do que ele era capaz, mas do que ele deveria abrir mão. Porque ele era Deus, mas não se subjugando como Deus, se fez homem. Não se outorgando Deus. Não se colocando na posição, na figura de Deus. Isto é, não assumindo a sua condição de Deus. Pelo contrário, se assumiu como homem. Quero dizer, só para entrar no que você estava falando. Interessante que nesse processo do deserto, ao vivenciar essas tentações, na verdade, são um processo de autopercepção, autoconhecimento, autodiscernimento, examinação, fugiu a palavra, para se entender, para se discernir e para matar o si mesmo. Jesus precisou entender que, tendo todo o poder, ele não poderia usufruir de todo esse poder. Sim, ele sabia que com uma única ordem, anjos o pegariam, anjos o colocariam no seu colo e o salvariam. Ele saberia que diante de Pilatos, ele poderia dizer, não, você não é nada, eu sou dono de tudo isso aqui, e seria dono, e todos obedeceriam sua voz, enfim. Mas ele precisou se colocar, ele precisou entender que esse si mesmo se tomasse, lembrando, a figura de Jesus homem. Se Jesus não tivesse passado pelo processo do matar o si mesmo, Jesus fosse um homem submetido ao si mesmo, esse seria um Jesus que, ao curar 10 pessoas e somente 2 voltaram, ele teria, ou até mesmo desfeito o milagre. É assim? Então vai vir. Sai milagre daí, volta. Expulsei o demônio, então volta. Porque se eu tenho poder, eu faço. Então, essa como você está apontando, olha como Jesus teve que lidar com todas essas questões da humanidade, mas por que diante de, mesmo ele sendo humano, mesmo a gente observando que ele sendo homem, ele lidou com tudo isso sendo Deus
e homem e em nada pecou. Sendo em tudo tentado, e portanto, Uhum. sim, Jesus foi tentado a ponto de falar assim, rapaz, a vontade de estagnar, né? Uma figura dessa. A gente faz tudo e o fulano, o bicho ainda é. Sim, ele foi tentado, mas em nada pecou. Porque é a questão do si mesmo. E aí eu volto só para... Por que eu estou falando disso? Porque ao mesmo tempo que eu estou querendo falar a respeito da humanidade de Jesus, de apontar essas humanidades e entendermos como a questão do silêncio, de nos examinarmos e voltarmos para os nossos desertos, antes de tudo, antes de qualquer processo, a gente vai chegar lá nessa leitura e vai ser mais fundamental para isso. Mas se a gente não entender que é preciso matar o si mesmo, que é preciso realmente matar o si mesmo para poder viver e seguir a Jesus, a gente não vai conseguir. Porque o si mesmo vai dizer que você tem direitos, o si mesmo vai dizer que você tem Você poderes, pode, que você quer, que você pode, deseja, faz, você pode fazer. Então, é o si mesmo em nós que é o grande problema. A gente vai chegar lá ainda, a gente tem muita coisa Tem muita fazer coisa nessa para leitura. muito caminho. Eu vou então aqui, acho que ficou muito bom as coisas que a gente já trouxe até esse momento aqui desse texto aqui. Vou acabar de ler então o Lucas 5, o restante aqui então, até porque o tempo já está se desprendendo, já tem muita coisa bacana que a nossa cabecinha aí vai ficar aí, quem está também ouvindo aí, para a gente pensar sobre, para deixar o Espírito trabalhar. Vou no chamado ali do Levi, ó. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado, publicano, gente, era cobrador de imposto naquela época. Na maioria das vezes ele era um judeu que, como ele foi trabalhar, né, para Roma, para o Império Romano, para cobrar imposto, o povo via ele como um traidor. Então era outro estigmatizado também, era outro camarada também que eles olhavam assim, o quê? Esse camarada aí? Então, aí olha o que acontece, ó. Levi, sentado na coletoria, disse, siga-me. Levi sentou-se, deixou tudo também e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha aí Jesus invertendo essa lógica existencial que a gente tem no mundo. Entendeu? A gente às vezes quer, né, ao nosso lado, a gente quer que se assentem na nossa mesa pessoas que são como nós, que pensam como nós, que reagem, agem como nós. Na lógica de Jesus, não, na lógica de Jesus tudo é invertido. Na mesa deles sentam aí, ó, o pecador que senta, é o publicano, que o cobrador de imposto naquela época, a gente era um ladrão, entendeu? Era um ladrão. Tinha um, que foi o Zaqueu, né, se eu não me engano, né, que Jesus encontrou com ele e cobrou, ele quando ele foi restituir, quando ele se arrependeu, ele falou que ia restituir a galera 4 vezes, né? 4 vezes mais, ia restituir a galera. Olha o tanto que ele roubou. Para restituir 4 vezes. De onde ele ia tirar esse dinheiro? Roubou muito. Ele roubou, mas roubou muito. Então, só para a gente ter ideia. E aí? E aí eu pergunto para vocês, e aí? Se assentam na nossa mesa publicanos, pecadores, ladrões? Podem se assentar na nossa mesa da graça de Deus, da multiforme graça de Deus? Jesus, o nosso Jesus, é este realmente, não vim chamar justos. Essa galera que se acha justo, na verdade é uma presunção, né? Porque justos não são. Isso aqui é uma presunção de justiça que nós temos, porque nós não somos justos. Jesus mostrou isso quando estava diante da mulher que foi surpreendida em adultério. Quem não tem pecado, ou seja, quem nunca descumpriu a lei, atira, mete bronca. Vocês não são justos? Vai lá, mostra aí quem é justo, então, perante a lei. Enfim, então, esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus, Filho de Deus, o Verbo encarnado. Na mesa dele se assentam esses doentes, esses que precisam de médicos. Não é essa presunção dessa santidade abarrotada, essa ideia errada do que seja a santidade, dos santarrões, usa essa palavra, porque usando a santidade pode ficar meio assim, esses santarrões que ditam, igual esse aqui, presunçosos, como esses mestres da lei fariseus aqui, quando você é pego assentado na mesa, vou trazer uma analogia, que eu já vivi isso muito, quando um dia estava lá, né, vendendo picolé, um dia parava, sentava num bar, eu era crente, né, da igreja, no sentido assim, estava lá sentado no bar lá, conversando com alguém, isso, aquilo, eu ia, na igreja, você estava sentado lá, com aquele galera lá, o Jesus de muitas pessoas hoje não se assenta num bar, não pode se assentar numa mesa, entendeu? Não pode sentar, não pode comer com pecador de jeito nenhum. Porque vai ser a ideia errada do que seja escândalo,
escandalizar o irmão, essa ideia errada do que seja escandalizar o irmão, é feio. Muito ao contrário, é nesses lugares que nós devemos estar. É para isto que nós fomos chamados. Esses cristos que nós temos que ser, nos tornarmos por meio do Espírito, é justamente para se sentar na mesa com esses pecadores, com aqueles que precisam de médico. Enfim, outra aqui para continuar. Jesus é interrogado acerca do jejum. E eles disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Então, uma coisa interessante aqui, só para falar acerca de jejum, infelizmente, também a questão do jejum é uma coisa que, do meu ponto de vista, a partir da leitura que eu faço de Jesus aqui, é muito mal interpretado. Porque o jejum parece que é para dar uns poder para o cara que jejua. O cara que jejua, pode ver, quem está me ouvindo aqui vai entender talvez isso, ele se sente que ele é mais espiritual, está acima do outro que não jejua. Obviamente, sim, que o jejum, como sabendo da multiforme graça que eu falei aqui, tem coisa específica para qual o jejum, por exemplo, para guerras espirituais, em espíritos malignos, onde o próprio Jesus falou: esses demônios aqui precisam de jejum e oração, existe uma motivação, tem uma casta, tem um tipo. Precisa. Mas neste caso aqui, que a maioria dos irmãos jejuam, olha que interessante aqui. O noivo, Jesus está falando de quem? Quando Jesus está falando essa analogia do noivo, o noivo é quem? É o próprio Cristo. Ele está falando dele mesmo. E a noiva é quem? A sua igreja, aqueles que o seguem, aqueles que são os seus discípulos. E ele falou assim: olha, gente, quando o noivo está perto da mulher, vamos fazer aqui a analogia aqui, o homem e a mulher, o noivo e a noiva, a mulher vai entrar em jejum? Com o noivo estando perto? Óbvio que não. Jesus está falando de que, olha só, eu estou aqui agora, fisicamente eu sou o noivo. E eles estão diante do noivo, a noiva está diante do noivo. Eles não vão jejuar, mas vai ter um dia que o noivo lhe será tirado, quando ele morreu, ressuscitou e se acendeu ao céu. E assim eles jejuarão. Então, para mim, dos focos principais do jejum é saudade do meu noivo. Ah, que saudade de Jesus, volta logo. O principal foco, quando não é para questões espirituais, a partir do que Jesus está dizendo para mim, é para que o meu noivo volte logo, eu estou com saudade dele. Eu quero que esse jejum acabe. Eu quero entrar no santo dos santos, eu quero entrar na minha plena relação com o meu Senhor, com o meu noivo. Então, o jejum, além do espiritual para algumas coisas, como também existe, não estou discriminando, mas este principal, que eu vejo a maioria dos irmãos fazendo ele de forma errada, tem a ver com isso, saudade da volta de Cristo. E é assim mesmo. A noiva, ela está aqui, ó, gemendo assim como a natureza, com gemidos inexprimíveis, doido. Senhor, volte. Venha nos buscar, nós queremos estar diante de ti. Isso, irmãos, é maravilhoso. E quando ele está falando aqui também, gente, do remendo velho, do pano novo, isso daqui a gente vai ter oportunidade, se nós vamos entrar, para a gente finalizar aqui, está falando da lei, entendeu? Da nova lei em Jesus, do amor de Deus, entendeu? Que você não tem como pegar isso aqui, tentar colocar, aqui dentro não cabe mais, isso daqui fica pequeno em relação ao que Jesus vai trazer, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, isso não, até por conta do tempo. Meus irmãos, para poder finalizar aqui, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer mais alguma coisa que seja importante dentro disso daí, que a gente fala demais aqui, mas é porque é bom falar das coisas do Senhor, é bom, mas eu sei que todo mundo tem o seu tempo também, e a gente respeita e compreende e entende isso, tem seus afazeres. Ó, fala aí. O Levi, no caso, é Mateus. É Mateus, é o que escreveu o livro de Mateus anteriormente.
Entendeu? Porque as pessoas vão ler assim, Levi. Parece a história igual de Mateus, não, é Mateus, só que também chamado de Levi. Olha que interessante. Um cobrador de imposto, ladrão, escreve no Evangelho. Só para vocês verem como é que a lógica inverte toda. Socialmente falando, aquele cara não tem jeito. Pode ver ali, ó. Quando ele começou a andar com Jesus, alguém deu crédito para ele? Não. Como é que vocês comem com essa galera aí? Como é que vocês sentam com essa turma aí, de pilantra aí? A lógica do reino de Deus, irmãos. A lógica do reino de Deus. Ela é completamente diferente, invertida, contrária à lógica deste mundo. Alguém não vai falar nada não? Senão, nós vamos encerrar aqui então, vamos orar então, agradecer ao Senhor e vamos... Mãe, esteja aí orando por nós então, aí, por tudo aí então. Obrigado pelos irmãos todos aí e todos que vão ouvir, enfim. Pai, neste momento, mais